Olá, paz e alegria! Hoje é dia 22 de maio e nós vamos rezar com a vida de Santa Rita de Cássia, padroeira das causas impossíveis. Muito amada, muito conhecida, né? Mas a gente sempre tem uma coisinha para falar, para conhecer, para rezar, pedindo a intercessão dessa santa tão querida por todos nós. Santa Rita nasceu na Itália, né, no final do século XIV, 1381, na região de Roccaporena, perto de Cássia. E ali, numa região cheia de conflitos, cheia de vinganças, de ódio, um povo que tinha o hábito, mau hábito, vamos dizer assim, de praticar assaltos, de fazer incursões violentas, guerreavam entre si, família contra família. Era uma região onde muitas vezes o ser cristão passava muito distante. E a sua família, seu pai, o Antônio e a Amata, eram pacificadores. Eles tinham como missão levar a paz neste ambiente conturbado. E nesse lar nasce Rita. Nasce a pequena Marguerita, né? Depois carinhosamente conhecida como Rita. Ela vai nascer no dia 22 de maio de 1381 e tem uma infância feliz, amada pelos seus pais, conhecida, né, pela doçura, pela delicadeza. E, segundo a tradição, né, um dia bateu os olhos nesse homem, nesse rapaz, que vamos dizer assim, era bonito, mas participava de toda essa violência da cidade, né, o Paulo Fernando. E os seus pais vão arrumar o casamento dela com ele, e ela vai sofrer muito no início do seu casamento, porque o Paulo Fernando tinha todos esses vícios daquela região, bebia demais, participava dessas brigas, vinganças, né, e lutas, guerras. Era uma pessoa que tinha um temperamento muito agressivo também. E Rita, com a sua docilidade, com o seu amor, com a sua paciência e principalmente com a sua oração, pouco a pouco vai trazendo esse marido de volta para Deus. E ali vai se formar um santo lar. Rita e seu marido vão começar a viver em harmonia e vão ter 2 filhos, João Tiago e Paulo Maria. E esses 2 filhos vão crescer amados pelos seus pais, cuidados, mas a gente nunca esquece o ambiente, né? Rita conseguiu fazer a paz e a harmonia no seu lar, mas o ambiente no entorno, a cidade, a região, continuava naquela mesma violência, naqueles mesmos problemas. E um dia, seus filhos já tinham por volta de 15 anos, mais ou menos, ela está em casa à noite e quando ela sai, ela tem um sentimento, né, de dor e sai à procura do seu esposo e encontra ele a alguns metros da casa, esfaqueado violentamente e morto. Ele tinha sido assassinado pelas vinganças do passado, né? Aquelas brigas, aquelas confusões de família que ele tinha deixado para trás, mas infelizmente não deixaram, né? Uma hora alguém veio para se vingar do passado. Então, o Rita teve seu marido violentamente assassinado. Cheia de dor, abraça seus filhos, né, e juntos para viver esse momento. Mas a família do marido começa a instigar os filhos. Seu pai foi assassinado, vocês têm que assassinar seus filhos, seus assassinos e entrar naquela gritaria de vingança novamente. Rita vai fazer aquilo que nós chamamos de um amor heróico de uma mãe. Ela vai rezar e pedir a Deus: eu quero a salvação dos meus filhos. Eu quero que os meus filhos tenham sempre uma alma pura. Eu não permita, Senhor, que meus filhos cometam um assassinato, um pecado mortal. E Rita, nessa entrega total a Deus, num amor profundo a Deus e aos seus filhos, ela confia em Deus, confia no amor de Deus. Seus filhos vão ficar doentes, uma peste que passa, né, que tem naquela região, e os dois vão ser
vão ser contaminados e depois mortos. É um momento muito doloroso para Rita também. Perdeu o marido, agora perde seus filhos. Na realidade, né, entrega seus filhos para Deus. E depois de muito meditar, ela vê a oportunidade de uma vocação que tinha sonhado na infância, depois tinha mudado o seu rumo, e ela pede a entrada no mosteiro das monjas agostinianas. Segundo a história, por 3 vezes ela tenta e não consegue, né? Provavelmente porque era viúva ou também por causa das vinganças, das vedetas, como eles dizem, né? Do medo das famílias que brigavam muito, e Rita fazia parte dessa situação. Então, Rita tenta fazer as pazes, Rita tenta que as famílias se reconciliem e consegue, né, uma grande vitória. E um dia ela está em oração, num monte deserto, pedindo, né, o sonho dela que se realizasse, e quando ela acorda, ela está deitada no pátio do convento. E ali as irmãs veem, né, que o convento fechado e de repente Rita aparece ali, é Deus que a coloca e ela entra para o convento. Ela entra e vai começar uma outra etapa da sua vida como monja agostiniana. E ali ela vai viver até o fim dos seus dias, fazendo a vontade de Deus, plantando o amor, plantando a paz. Tem algumas histórias muito bonitas, né, deste tempo também da vida de Rita. Primeiro é a prova que a irmã faz para ela da videira. Ela dá a ela um galho seco e pede que ela regue esse galho. E Rita, por quase 1 ano, vai regando esse galho até que dali vai brotar um grande pé de uva, né? Uma videira que vai estar até hoje produzindo frutos muito saborosos. Outra prova de Rita é quando ela encontra, né, um pregador itinerante que faz uma pregação tocante sobre a paixão de Jesus. E ela se coloca ali, em oração, ela pede: Senhor, eu quero participar do seu sofrimento. Eu quero estar junto com você nas suas dores. Que seja de qualquer forma. E ela vai ter, né, esse desejo ardente atendido. Ela vai ter uma ferida na testa, né? E essa ferida vai acompanhá-la durante toda a sua vida. Uma ferida que fede, que dói, que está sempre soltando um pus e a afasta, né, do convívio das irmãs, porque o mau cheiro era muito grande. Também tem um outro milagre, né, que quando teve o jubileu e todas as irmãs iam a Roma, ela pediu a Deus a graça de poder ir. Então a ferida vai se fechar, ela vai a Roma, vai fazer todas as devoções do Ano Santo, mas quando volta, a ferida novamente se abre e vai permanecer com ela até o dia da sua morte. E o último milagre, mais ou menos conhecido, né, são os figos e a rosa, né? Ela já muito doente em maio, ela morreu em maio, mas em janeiro era um tempo muito frio, gelo, neve naquela região da Úmbria, né, onde ela morava, aqui perto, em Cássia, e ela pede saudade, né, da sua vida passada, deu aquela nostalgia. Ela pede para sua prima que fosse na casa dela antiga, né, onde ela morava com seu marido, seus filhos, e no pomar pegasse 2 figos e no jardim uma rosa. Todo mundo acha esquisito, né, nessa neve, quem vai achar rosa e figo? Mas a prima vai e chegando lá encontra 2 figos e uma rosa. Rita entende que os 2 figos são seus filhos, a rosa o seu esposo, e que era um sinal que Deus estava colocando na sua vida, da certeza que os 2 estavam esperando por ela na eternidade. Então, Rita vai entregar sua alma a Deus no dia 22 de maio também, né? Ela nasce no dia 22 de maio e morre também no dia 22 de maio, mas no ano de 1457.
E diz que foi um dia de muita festa. Os sinos começaram a tocar milagrosamente e a cidade inteira parou. Rita voltou para a casa do pai. Então, muitos milagres começam a acontecer já durante, né, o velório, o enterro de Rita, e ao longo desses séculos, muitos e muitos milagres e graças são alcançadas pela intercessão de Santa Rita, padroeira dos casos impossíveis. Então, que nós possamos pedir hoje essa intercessão, né, daquilo que para nós é impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível e Ele dá a Rita essa graça de interceder por nós para que possamos também conseguir o impossível de Deus. Deus nos dá aquilo que Ele sabe que precisamos. Por isso, feche um pouquinho os seus olhos e peça a intercessão de Santa Rita na sua vida hoje. Que ela intercede com todo amor, com todo carinho, com um sorriso nos lábios, apresentando os seus pedidos, os meus pedidos, todos os nossos pedidos a Jesus. E Ele, com seu amor infinito, atende, porque ama a cada um de nós com amor que nós não conseguimos entender. Rita muito amou e nos ensina também a amar cada vez mais o nosso Deus. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.